Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tito. A gente tem caminhado e eu quero conversar um pouquinho e acompanhar com vocês esse estudo que nós estamos fazendo do livro de Tito, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a um jovem discípulo, ministro, pregador do Evangelho, Tito, e eu quero falar sobre um tema muito importante aqui nessa manhã. Livro de Tito, ok? Abra lá. É uma pequena carta, mas ela é profunda para nos fazer entender nessa manhã algumas coisas que dizem respeito à nossa vida, à nossa realidade e como nós podemos e devemos nos posicionar numa sociedade como a atual. Então eu quero que você fique comigo aqui nesses minutos, concentre-se, permita que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração a verdade que Ele quer trazer. Não aquilo que eu vou falar, mas a verdade da palavra de Deus. Então, esteja aberto ali no livro de Tito, no capítulo 2, e eu quero falar sobre esse tema aqui, que você está lendo aqui, se você consegue ler. É uma pergunta: transformado ou enganado? Talvez para nós, e eu digo isso porque esse é um dos grandes males da nossa geração, é entender que, será que de alguma forma, a transformação que a gente diz que viveu na nossa vida, ela de alguma forma impacta a vida daqueles que estão ao nosso redor de forma positiva? Ou nós vivemos enganados, achando que sim, fomos transformados? Um dos grandes desafios da nossa geração é nós rompemos a maldição da superficialidade. O que é superficialidade? É aquela camada que fica assim, acima, e que não nos permite olhar e mergulhar para ver o que está lá no fundo. Sabe, quando você está numa praia, ou numa lagoa, ou numa piscina, aquilo que é superficial é quando você está de fora e você vê o balanço das ondas, se você estiver no mar, ou se você vê aquela fina, vamos dizer assim, e limpa, né? Água, vamos dizer assim, de uma piscina paradinha. Isso é superficial. Quando você mergulha, seja no mar, numa piscina, numa lagoa, você adentra em outro universo que você não consegue perceber quando você está olhando daqui de cima. O Richard Foster, que é um pastor, e ele escreveu um livro, A Disciplina Espiritual, ele diz que a superficialidade é a pior maldição da nossa geração, porque ela é irmã gêmea da mediocridade. Então, pense comigo. A mediocridade é eu fazer as coisas segundo a minha vontade, segundo o que eu estou vendo, e aí eu faço achando que aqueles resultados que eu obtive são os resultados maiores. Tudo aquilo que eu poderia ter na vida, em qualquer área, você pode aplicar isso. Então a gente pode ser medíocre no relacionamento com a esposa, com a namorada, com o namorado. A gente pode ser medíocre no relacionamento com o nosso patrão, funcionário no trabalho. Eu posso ser medíocre no relacionamento com os irmãos da igreja. Por quê? Porque a mediocridade é irmã gêmea da superficialidade. Então, vou dar aqui uma receita para um relacionamento medíocre. Não precisa anotar porque tem que esquecer depois, só vou dar uma receita. Você quer um relacionamento medíocre? Você nunca fale com ninguém olhando no olho dela e não se preocupando com de fato o que está no coração dela. Eu vou ficar aqui, na superficialidade. Então eu não vou me preocupar, por exemplo, e dizer assim: como você está? E vou esperar ela dizer. Ela vai dizer: não estou tão bem não. Aí eu, medíocre, vou dizer assim: vai passar. Tranquilo, vai passar, tudo vai dar certo. Você percebe que a mediocridade e a superficialidade, elas estão ligadas. E quando eu escolho viver a mediocridade, eu escolho viver no universo superficial. E aqui é uma pergunta que precisa ecoar no meu e no seu coração para entender o que de fato Jesus, o que de fato traz você aqui nessa manhã, num domingo, e o que de fato já foi transformado no seu coração pela obra que Jesus fez na cruz. Será que isso me transformou? Ou será que eu vivo enganado? A transformação verdadeira é uma transformação que não termina em nós. E isso talvez seja o grande despertar da nossa consciência quando a gente conhece Jesus. Todo o impacto do Evangelho é um impacto positivo na vida do outro. Nunca houve, nunca vai haver um homem e uma mulher, por mais difícil que seja a condição econômica e intelectual dele, se ele foi transformado por Jesus, ele vai impactar de forma positiva a vida daqueles que o cercam. Ok?
Então isso acontece. Porque a maneira como ele vai tratar as pessoas, vai se relacionar com elas, vai revelar o caráter de Deus, que agora passa a ser o caráter dessa pessoa. Então não existe crente, discípulo de Jesus, pastor, obreiro de igreja, que de fato tenha sido transformado e não enganado, que não esteja impactando as pessoas, os relacionamentos, a sociedade, a cidade na qual ele está inserido, ok? Não existe. E talvez a gente chegue a essa verdade aqui. O impacto do coração do homem é enganoso quando ele não cogita sobre o vetor. Qual é o vetor? É a camada mais profunda de transformação. O impacto positivo e duradouro na vida daqueles que nos cercam. A transformação mais poderosa que Jesus vai fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, é fazer com que você seja transformado todos os dias, um pouco mais, à semelhança do caráter de Jesus, e isso se reflita, seja palpável. A pessoa que mentia não mente mais. A pessoa que falava mal do outro não fala mais do outro. Fala mal do outro. O pai que não cuidava do filho, começa a cuidar do filho. A esposa que não tratava bem o esposo, começa a tratá-lo bem e vice-versa. Então, a gente não pode se enganar. E isso é importante a gente atentar. Porque senão, como vamos de fato compreender o quanto Jesus está transformando a nossa vida? E eu quero que você leia comigo agora o livro de Tito, que ele esclarece isso de uma maneira muito profunda. A partir do verso 1, do capítulo 2, diz assim, Paulo dizendo a Tito, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas, nem escravas, dado a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, siga comigo no 6, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você sejam envergonhados por não poderem falar mal de você. Amém. Se você viu aí, de alguma maneira, você percebeu que algumas coisas que eu acabei de ler confrontam de forma assim poderosa algumas falsas verdades que a gente, de alguma forma também, viu, vê e que muitas vezes é ensinado, especialmente quando eu falo sobre a questão das mulheres, dos homens e da característica de cada um deles. O engano que o Evangelho derruba é mostrar que na prática e na verdadeira ação do Evangelho, tudo que Jesus conquistou na cruz pode ser vivido na terra. Olha que coisa incrível. Quando Paulo escreve a Tito, ele está dizendo que naquele momento, naquela sociedade, lembra que eu falei semana passada, era uma ilha. Paulo estava escrevendo para Tito porque ele havia sido designado para ser um pastor, um líder, numa ilha chamada Creta, num lugar onde havia paganismo, onde havia, como uma sociedade hoje, pessoas que acham que elas podem viver da maneira como elas querem viver, que elas podem encontrar o prazer aonde elas querem encontrar, porque assim existe. Hoje existe isso, e sempre existiu. E Paulo está dizendo o seguinte, quando você estiver em Creta, o que vai transformar a realidade daquelas pessoas não é se você fala bem, se você é bonito, se você é cortês, se você é educado, se você foi bem instruído pelo teu pai e pela tua mãe. Tudo isso são habilidades que você pode até usar num determinado momento, mas o que vai transformar a realidade daquela ilha, o que vai transformar a maneira das pessoas pensarem e vai transformar para sempre a eternidade delas, é a forma como o Evangelho, ou seja, a mensagem de Jesus, ela entra no coração dessas pessoas. Ontem ainda nós conversávamos aqui no nosso grupo de discipulado. Hoje no Brasil, você já ouviu isso? Nós somos quase a metade do grupo de cristãos, dos evangélicos. Em 2030, o que se diz pelas pesquisas é que o Brasil será um grupo majoritariamente de evangélicos. Mas o que isso de fato impacta na realidade do nosso cotidiano?
O que isso de fato revela? O quanto a igreja, e aqui nós somos uma igreja, pode manifestar dessa glória, desse evangelho na vida das pessoas. O quanto que eu, no meu trabalho, na minha escola, na minha família, na minha vizinhança, revelo do amor de Deus, desse evangelho na vida das pessoas. Paulo está dizendo para Tito, e dando direções claras, como você viu aqui. Ele não está falando sobre coisas que nós não vivemos. Ele está falando dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, das mulheres mais novas, dos jovens. Depois ele vai falar dos empregados. Ele vai dando instruções práticas. E sabe de uma coisa? Preste muita atenção para que você não caia no engano, que é o título dessa ministração, de achar que nós podemos ser discípulos de Jesus, entrar e sair de uma igreja, ser um pastor, alguém que ministra ou louvor, seja qualquer coisa, e de alguma maneira acharmos que nós estamos impactando a realidade que nos cerca, porque simplesmente a gente diz que vai na igreja domingo. Uma das coisas que mais me toma o coração e mais eu diria, causa perplexidade é quando Jesus fala que se o sal não salgar, ele não serve para mais nada. Se o sal não salgar, ele não serve para mais nada. Se o sal caído, ele não encontrar o lugar onde ele promove mudança e transformação, regeneração, ele não serve para nada. Se nós não mudarmos a realidade que nos cerca, pouca ou quase nenhuma ação do reino de Deus se estabelece. A vida que Jesus está dizendo que ele conquistou na cruz para cada um de nós, ela pode sim ser alcançada por homens e mulheres pecadoras como nós. E talvez esse seja o grande drama da nossa sociedade. Imaginar que, de alguma forma, isso pode acontecer. Quando Jesus diz, em Mateus 20, 26, ele diz que não deve ser assim entre vós. Os discípulos estão, num determinado momento, cogitando de algumas coisas e eles trazem à tona o coração deles. Eles estão começando a pensar com a mentalidade humana. Pensa aí com vocês. Quando a gente está disputando alguma coisa, quando a gente disputa alguma coisa, quando a gente permite que aquela criança que ainda insiste estar no nosso coração, começa a nos visitar e a gente quer para nós e para nós. Havia essa discussão entre os discípulos. Jesus diz assim, não deve ser assim entre vós. O que ele está dizendo? Eu estou ensinando vocês para que o proceder de vocês, o caminhar de vocês, seja diferente do caminhar do mundo. Mas para que isso aconteça, vocês têm que ter uma mudança de mentalidade. Olha que interessante isso. Aí a gente chega num momento de encruzilhada, porque se o homem pecou e a mente dele é deturpada, como que ele pode pensar agora com a mente de Cristo? Como que eu posso ser bom, pastor, se eu sou um cara ruim? Como que eu posso ser mais gentil se eu aprendi a ser mal educado? Como que eu posso falar a verdade se eu aprendi que a mentira faz parte da minha vida? São os dramas que a gente vive. Como que eu posso ser generoso se eu aprendi em casa, na família, no meu trabalho, na minha vida, que farinha pouco, meu pirão primeiro, como a gente diz aqui no Sul? Eu quero pegar primeiro para mim, se sobrar fica para o outro. Como que eu vou mudar isso? Porque não se engane, o que aparece não é o que eu digo. O que aparece é aquilo que eu revelo através do meu comportamento. Então, de pouco ou nada adianta eu falar muita coisa bonita, se a minha ação em fé, ela não revela que de fato eu estou em transformação profunda. Por isso que eu digo, e eu não estou triste porque nós vamos ser 50% de evangélicos no Brasil daqui a 6, 7, 8 anos. Eu estou dizendo que isso para mim faz pouca diferença. Vou falar? Faz pouca diferença. Isso só vai fazer diferença quando eu olhar e verificar que os índices de feminicídio, índices de aborto, de violência em casa, tudo isso diminuiu. Porque as pessoas estão entrando e saindo de igrejas, participando de movimentos como esse, e quando eles chegam em casa, eles tratam as esposas diferente, tratam o esposo diferente, tratam os filhos de maneira diferente, tratam uns aos outros de maneira diferente. Isso começa a trazer uma transformação profunda. Compreende? Se não, eu apenas vou me encher de conhecimento. Paulo está dizendo a Tito, quando você chegar na ilha, em Creta, não fique preso a coisas que são circunstanciais. O que é isso? Não fica preso aos detalhes. Atente para uma coisa, o homem velho deve ensinar um novo, porque eles não estão acostumados a isso. Os velhos estão
pensando em si mesmos, e os novos não querem ouvir os velhos. Talvez esteja um retrato da nossa geração. O que você acha? O pecado destruiu a nossa visão de Deus como fonte de ensino. O pecado, ele trouxe para nós um peso enorme. O pecado, a raiz do pecado lá, adâmico, lá no Jardim do Éden, fez com que nós achássemos que podemos aprender de outra fonte que não seja Deus. Então, eu quero dizer para você, se você acha que você pode aprender qualquer coisa sobre a tua vida, como ser uma pessoa melhor, um funcionário, qualquer coisa, que não seja a partir da Bíblia, você está enganado. Ah, pastor, mas quer dizer então que eu não tenho que fazer uma faculdade, estudar? É claro que você tem que estudar e você tem que ser direcionado para onde Deus quer usar você com os dons e habilidades que Ele mesmo concedeu a você. Agora, se tudo isso não passar pelo conjunto de princípios bíblicos, pouco vai adiantar para você. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Você vai viver caminhando atrás do vento, correndo, e a vida passa, hein? Passa ou não passa? Passa. Ontem a gente tinha cabelo, hoje não tem mais. Ontem a gente tinha cabelo preto, hoje é cabelo branco. Né? Todo mundo vai ter cabelo branco. Posso ouvir um amém? Amém. Senão você vai morrer antes. Você quer morrer antes? Então tá, né? Eu quero viver bastante, quero ter pouquíssimo cabelo. Não, também não precisa, Jesus, né? Não vou liberar essa palavra. Também não precisa, vou recolher essa palavra. Mas assim, mas cabelo branco faz parte. Agora, o pecado destruiu a nossa visão. E olha como é coisa interessante. No hebraico, o pecado ele está ligado a uma palavra forte, que é uma palavra de exílio. O pecado sempre é um ato cometido no lugar fora do princípio de Deus. Você pode ver que a consequência mais profunda do pecado é o distanciamento de Deus, o exílio. Quando a gente fala em pecado, muitas vezes a gente olha para o microcosmo nosso, tipo assim, eu pequei, e a gente fala, eu errei. E o que eu errei? Ah, eu menti. Ah, eu falei um palavrão. Ah, eu pensei coisa errada. Então eu pequei. Mas o pecado, na verdade, o errar o alvo, né? A ação de errar o alvo é uma ação que tem como consequência o exílio. O que é exílio? Eu estou exilado, eu estou longe, distante do lugar para o qual eu fui chamado a estar. Qual foi a pena maior que Adão recebeu e Eva? Foram exilados do Jardim do Éden. O que Deus falou para Caim quando ele mata o irmão Abel? Tu serás um peregrino, não haverá lugares onde você vai descansar a tua cabeça. Perceba isso. O que Deus fala para o povo quando é levado para o cativeiro na Babilônia? Vocês me desobedeceram, desobedeceram e desobedeceram. Portanto, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, exilados. Então, atente para isso. Toda vez que você comete um pecado, todas as vezes que você olha para você e você vê distante de Deus, é uma consequência do seu e do meu pecado. O exílio. Por isso que dói. Todo mundo lembra da parábola do filho pródigo. Não lembra disso, a parábola? O que acontece com o filho pródigo, gente? Ele é exilado. Ele vai para o exílio. Ele come com os porcos, até que ele começa a fazer com que o caminho de volta seja reconstruído na vida dele. E existe um caminho de volta. E esse caminho só tem uma palavra, que é arrependimento. Você está aqui nessa manhã? Presta atenção aqui, ó. Você está aqui nessa manhã? O arrependimento vai ser sempre o caminho através do qual você vai encontrar de novo lugar de destino na sua vida. Então não se engane. Não centre em você, não ache que por você ser uma pessoa boa, porque você fez isso ou aquilo, coloque de lado toda a tua justiça própria, porque se você feriu alguém ou foi ferido por alguém, você deve promover o quê? Promover a ação que os próprios céus querem que sejam promovidas. Eu peço perdão a você, eu errei. Ok, eu te perdoo, eu estou arrependido. E sabe de uma coisa que a Bíblia ensina? Que o arrependimento está sempre ligado à reparação. O arrependimento está ligado à reparação, porque o arrependimento que não tem reparação é remorso. Se eu fiz alguma coisa de errada com alguém, roubei aquela pessoa, o que eu tenho que fazer? Pô, gente, foi mal. Ô, desculpa, eu te roubei. Não, eu vou reparar você. Está aqui, ó, estou devolvendo o que eu roubei de você. Eu feri uma esposa, o marido, o filho, o pai, o irmão, o funcionário, o amigo do trabalho. Eu preciso promover uma reparação.
Sempre. Então não se engane, se você está vivendo alguma situação que você não consegue entender por que está dando tudo errado na sua vida, começa a vasculhar, começa a olhar de novo, se você não está no exílio, começa a ver se você não está longe do lugar para o qual Deus te chamou a estar. O exílio é isso. O que Paulo está dizendo a Tito aqui, que você está chegando numa ilha onde as pessoas elas estão cheias delas mesmas. Elas estão achando que elas estão arrebentando. E é assim que a gente vive no mundo hoje. E tem algo que é muito profundo, é que, e eu falei sobre isso aqui, estamos estrangeiros, a única condição era o arrependimento, e essa é a única condição ainda hoje, para a gente se aproximar de Deus. E talvez a gente tenha ouvido muito pouco falar sobre arrependimento. Talvez a gente esteja tão cheio, tão saturado de nós mesmos, que quando a gente fala de arrependimento é uma coisa tão longe de nós. Atente para uma coisa, quando a gente ensina uma criança a se arrepender daquilo que ela fez de errado, a gente está forjando, criando no caráter daquele menino e menina, algo que nunca, nunca vai apagar. Agora, se você cria um menino e uma menina, pense comigo, ela comete todos os erros, e você passa a mão nela, na cabeça dela. Ela é indolente, ela é mal educada, ela é desobediente, ela é rebelde, ela mente. A criança é isso, está ligado o coração dela à estutice, ou seja, a criança ela quer de alguma maneira fazer com que o universo dela prevaleça sobre tudo, a vontade dela. Quando a gente não trata isso no coração da criança, olha só que novidade, ela vai crescer e vai ser um adolescente, um homem, um marido, uma mulher assim. Ou estou falando alguma besteira? Vai se encontrando aí, porque a gente tem que olhar para nós. O quanto nós não fomos tratados em algumas áreas, e daqui a pouco a gente olha e fala assim, eu não vou me arrepender não. O mundo que suporte isso. Você ouve isso hoje. O mundo é que, ó, o meu jeitão é esse meu jeitão mesmo. Então quem quiser gostar de mim tem que gostar sim. Mas como assim? Você nasceu de novo? A mente e o coração transformado por Jesus, eles não pensam dessa forma. Se eu cometi um erro, eu vou reparar o erro. Eu me arrependo disso. E aí, tem 3 pontos que eu quero enumerar aqui, das características, para viver uma mudança verdadeira. A palavra diz em Provérbios 29:18 que não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que é profecia aqui? Não é uma palavra liberada tentando adivinhar o futuro. A profecia aqui nesse contexto é a palavra de Deus. Sabe por que a gente está vivendo tudo isso que está acontecendo no mundo hoje? Não é porque nós temos um governo de esquerda de um lado, de direita do outro, porque os homens são isso. O problema espiritual do homem é um problema de aceitação e reconhecimento. De aceitar que ele é um ser em pecado e reconhecer que ele precisa de Cristo Jesus para acessar a Deus. E quando ele acessa o Pai, a vida dele começa a ser reconfigurada. Só que a gente começa a olhar para o mundo e ver problemas de destruição, violência, drogas, miséria, flagelo humano, guerras, enchentes, secas. Então a gente vê um mundo assim em colapso. É ou não é, gente? Em colapso. Em vários lugares do mundo, colapsos. Nossos irmãos do Haiti aqui, pessoas aqui, nossa família na Venezuela, o Brasil, vive um tempo de colapso. Mas como é que a gente resolve isso, pastor? A gente resolve resolvendo o nosso problema maior. Problema do nosso exílio, nós temos que voltar para a casa do Pai. Lembra o que acontece com o filho pródigo quando ele volta para a casa do Pai? A Bíblia diz que na hora que o pai o vê, chegando ao longe, o que o pai faz? O pai fica sentado? O pai vai ao encontro do filho. O filho vem para casa e o pai vai ao encontro dele. Quando a gente se aproxima de Jesus, ele vem, nos cura, nos trata, nos reconfigura como Pai, ali é um símbolo de Deus. Ele limpa as nossas vestes, tira as nossas chagas, dá uma roupa limpa, bota o anel do dedo, sandália nova, dá uma festa, porque aquele que estava perdido voltou a casa e encontrou salvação. Essa é a mensagem que tem que ecoar, irmãos, do arrependimento. Mas nós somos uma sociedade tão autoindulgente. Que quer dizer isso? A gente dá nome para o nosso pecado, a gente conforma o nosso pecado, a gente acha um lugar assim para esconder o que a gente é ruim e tenta justificar isso nos relacionamentos. Não, é assim mesmo e pronto, acabou, não me arrependo, fiz e faria de novo. Quantas vezes você já ouviu isso? Talvez você esteja ouvindo isso de você mesmo. Vou fazer isso e deu.
A gente, quando era adolescente, né, e vejo adolescentes aqui, o adolescente tem muito essa força dentro do coração dele de achar que ele sabe tudo, sobre tudo, na hora certa. É ou não é? A gente sabe tudo de tudo, em todos os momentos. Isso é muito da adolescência, muito próprio. Se você pensa assim, então você ainda é um adolescente. E o adolescente, ele acha que, pronto, agora eu resolvi tudo, vou arrebentar, sou o cara, ou sou a cara, vou arrebentar. E se arrebenta. E quer ver a coisa difícil? O adolescente reconhecer o seu erro, arrepender-se, voltar do exílio, pedir perdão, se prostrar, falar: pai, mãe, me perdoa, eu errei. Vamos ser sinceros, hein? Quantas vezes a gente fez isso? Tá aquele constrangimento, a gente pensar: deixei o meu pai assim, achando que ele estava errado e eu estava certo. Meu pai até morreu, vamos dizer assim. Ele que estava errado e eu que estava certo. Será? Não, claro que não. Mas tem algo que a igreja precisa voltar a viver nesses dias. Tito deveria ensinar com autoridade, como aquele que revela integridade e seriedade. Não se pode ensinar de qualquer maneira. Você quer ensinar o seu filho, a sua filha, alguém a ser melhor, a ser o melhor marido, melhor esposa, a não mentir, ensine com autoridade. Paulo está dizendo a Tito: ensine com integridade. Ou seja, a integridade está falando de completude. Não adianta você tentar ensinar de outra forma. Ei, por favor, isso é coisa do primeiro aninho, jardinzinho. Se o professor está ensinando para os amiguinhos, não pode brigar um com o outro, hein? Olha. Não pode puxar cabelo do amiguinho, dar um chute, aquelas coisas bonitas que tem no jardim. Morder o amiguinho, não pode. Mas se o amiguinho esperto de 6 anos vê o professor mordendo o outro professor, não mordendo, né? Às vezes dá vontade. Os professores aqui. Mas não mordendo, mas assim. Pensa que eles não estão atentos. Estão. Basta ver aqui os filhos de vocês aqui pequenininho, é ou não é? Vou pegar aqui só o Nick lá, esperto, o Tom. Pega aqui a Lara aqui, filha da Maria. Ixi, tudo avião assim, ó. Valentina, meu Deus. Eles estão assim, ó. Aí eu digo: tem que falar a verdade, hein? Não pode mentir. Aí está lá o marido e a mulher na cozinha, lavando louça. A mulher fala: não, mas eu vou fazer um negócio lá e tal. E, tá, mas isso é mentira. Não é mentira. Eu só não vou dizer o que é verdade, eu só vou. A criança está lá vendo o desenho. Meu pai. Ok, ela nem chega para o pai: ô pai, tu está mentindo. Às vezes um confronta, né? Isso não é ensino com autoridade. O trânsito, né, que a gente sempre fala, né? Não pode passar o sinal vermelho. Tem que ser íntegro. Passa todos os sinais vermelhos. Tudo. Aí vai ensinar algo com integridade. Às vezes leva na orelha. O filho fala: pai, tu tá passando o sinal vermelho. Mas deixa, eu tô com pressa, sempre com pressa. Você percebe que isso muitas vezes parece assim que não é espiritual, é extremamente espiritual. Paulo está atacando algo que era do coração deles e é do meio do seu coração. Não adianta eu saber cantar, pregar, louvar, se naquele momento, na instância mais profunda, onde eu tenho que ser exprimido e aparecer o caráter de Jesus embaixo, não aparece. Sabe o que é grave nisso? É que Jesus disse que esses que podem fazer milagres, expulsar demônios, eles podem fazer 500 coisas miraculosas que o mundo vai olhar e falar: esses mesmos um dia, na presença de Jesus, vão ser rechaçados. Jesus falou: eu não conheço vocês não, vocês são raça de víboras, vocês praticam a iniquidade, vocês são iníquos. Vocês não pregam a verdade e não vivem a verdade. Paulo está dizendo para Tito, para um jovem: ei, prega, ensina, mas não ensina de qualquer maneira, porque se você não ensinar com integridade, as pessoas não vão compreender. Por que a gente tem uma geração, a gente diz isso, tão desobediente, tão largada, como se fala, né? As gerações passadas também tiveram o seu grau de desobediência e tão largados, mas uma geração que a gente diz que não atenta para os desígnios dos pais, das mães, professor e nada, estão sendo mal ensinados. Ou será que isso é mentira? Estão sendo mal ensinados. Como que os meninos que estão ali dentro, eles vão aprender da onde? De nós. Ou não é?
É claro que vão aprender de nós. Se não aprender de nós, escute, vão aprender de outros adultos. E quando chegarem nas igrejas, até podem cantar, tocar, pregar, mas o coração deles já foi a tempo. Paulo ataca algo crucial na vida daquela igreja em Creta, e é o que a gente tem que atacar hoje. Por que será que os homens velhos devem ensinar os mais novos? O que você acha? Por que Paulo concentra nisso numa ilha? Por que Paulo está dizendo que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, a cuidarem das suas famílias e seus amigos? Agora eu vou fazer uma pergunta para você responder não. Quem é novo aqui? Quem tem abaixo de 30 anos, levanta a mão. Quem tem menos de 30? Um monte de gente. Se você tem menos de 30, você faz parte de uma geração que cresceu ouvindo muitas vezes dentro da própria escola, de que essa geração, a sua geração de 30 para baixo, é uma geração, primeiro, escute bem, empoderada, protagonista, uma geração que rompe limites, que quer participar de todos os contextos, quer opinar, quer construir, disruptiva. Eu poderia dar 10 adjetivos aqui, mas falta, uma geração ensinável, que para ouvir. Eu louvo a Deus pela vida de muitos que eu conheço aqui, que eu vi crescerem e literalmente nascerem, e que ouvem seus pais, ouvem outros adultos, param para ouvir conselhos. Será que os jovens hoje param para ouvir os conselhos dos mais velhos? Será que as moças hoje parariam para ouvir muitas donas de casa aqui que são casadas há 20, 30, 40 anos para saber como é bom e como deve ser uma boa dona de casa? Como fazer um bolo? Como cuidar da roupa de casa? Ô, pastor, para, que isso aí é muito machismo. Está pegando pesado. Como cuidar de um filho? Como trocar uma fralda? Como cuidar de uma criança quando tem febre? Será que está faltando isso? Muito. Os jovens. Será que os jovens e os homens aí têm um grau pior ainda? Pior. Será que os mais jovens param para ouvir os mais velhos? Um jovem de 20 e poucos anos vai parar para ouvir um cara de 50, 50 e poucos? Pá, dá licença, eu estou voando. Você já está aí, ó, no departamento. Bom, deu. Eu estou voando. E aí, o que acontece, queridos? Por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está dizendo a ensinar os jovens a serem o quê? Qual é o adjetivo que a gente leu? Prudentes. Meu Deus! O que é prudência? Fica comigo aqui. Prudência é aquela qualidade que quando nós somos apresentados a ela e começamos a vivê-la, eu começo a discernir os ambientes, situações e palavras. Eu faço juízos sensatos. Eu digo assim, não é prudente eu ir por aquele caminho. Não é prudente eu caminhar ao lado dessa pessoa. Não é prudente eu pular o penhasco aqui. Quantos momentos, hein, gente? Os mais jovens aqui. Uma vez a gente foi num retiro, não sei se o Guga foi, deve ter ido também. Lá no Jordão, eu era o líder de jovens, e lá tem ainda, lá no Jordão, né, aquela cachoeira do Jordão. E o pessoal... Meu Deus, mesmo que eu não falava, gente, pelo amor de Deus, não pula dali, cara, vocês não estão sabendo, tem a pedra ali do lado, mas eu sei nadar e tal. Não é saber nadar. Vai ter uma pedra ali, não, mas já pulei, não tem pedra. Tá bom, eu ficava com o meu coração assim, né, porque eu era o responsável e levava os jovens. Aí daqui a pouco, já pensou? O BO que dá? E pensa que eles me ouviam? Não ouviu nada. A minha vontade de jogar uma pedra na cabeça deles. E a hora que eles vinham lá e pulavam, meu Deus, Senhor, segura, e voltava. E eu ficava ali embaixo, né, tipo ali, onde caía assim, eu ficava olhando, falei, meu Deus. E um escorregou uma vez, mas não lá embaixo, escorregou na descida, porque vinha correndo, porque a imprudência, o conselho não é ouvido. Então, não bastava vir pular, tinha que vir correndo para ser mais maneiro. E esse nego velho escorregou e caiu. Sim, bateu a cabeça e já caiu assim com um parafuso em torno. Graças a Deus não foi nada de mal. Nem lembro quem foi, se foi o Rafael Arende, da Marisa, ou o Edic, não sei, um desses assim, bem obediente.
Naquela época, eu não sei como é que está hoje. Quem lembra dele sabe, só quebra. Era só gente quebra. Ouviram, não ouviram. Não ouviram prudência. Você quer ser um homem, uma mulher melhor? Você quer ser um melhor discípulo de Jesus? Você quer ser um exemplo na sua casa, meu irmão? Continua lendo a Bíblia como você lê, continua orando como você ora, mas por favor pare para ouvir outras pessoas. Você vai falar, pastor, eu não tenho tempo. Tem tempo sim, claro que tem. Claro que tem. Desculpa, tem. A gente é que não quer ouvir às vezes, porque vai ouvir muitas coisas que vai fazer assim, ó. A gente não quer. Paulo está dizendo a Tito, ei, repreende severamente. As boas obras precisam aparecer. Mateus 5,16 diz que nossa luz deve resplandecer e as nossas boas obras devem glorificar o vosso Pai que está nos céus. Todo mundo sabe, se não sabe, aprende hoje, se aprendeu, esqueceu que nós não somos salvos pelas obras, mas é graça, é pela fé, Efésios 2, 8 e 9, ok? Só que o que acontece? As boas obras precisam nos acompanhar, então, pelo amor de Deus, se você não está revelando as boas obras na sua vida, frutificando os frutos do Espírito de Gálatas 5, faça o favor a si mesmo hoje, peça perdão, saia do exílio, volte para a casa do Pai, diga, Senhor, no que eu tenho errado, eu peço perdão ao Senhor, eu vou restituir as pessoas com as quais eu me relacionei, e quem eu de alguma maneira, eu afligi, eu violentei, eu fiz sofrer, por favor, Pai, mas não me faz caminhar mais errante, queridos, por favor. A pior coisa no mundo é a gente caminhar errante, sem rumo. Sem rumo. E as obras têm que aparecer. Paulo está dizendo aqui, ô Tito, quando eu voltar aqui em Creta, ele não volta, mas eu quero ouvir daqui que os homens que eram pagãos, que batiam nas mulheres ou que faziam sacrifício com crianças, não estejam mais fazendo porque o Evangelho mudou a perspectiva de vida. Você percebe isso? Então não adianta de nada eu frequentar uma igreja e me colocar numa posição de discípulo de Jesus, se a minha maneira de viver é a mesma, imprudente, infantilizada de 10, 5, 20 anos atrás. Não adianta. Eu vou viver no exílio. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Escuta bem, esse aqui é o conselho de Paulo para Tito há 2000 anos atrás. Será que vale hoje ainda? Será que nós precisamos renunciar às paixões e impiedades e a viver de maneira, atente para isso, sensata, justa e piedosa? Quer fazer um desafio para ver se a gente não muda uma realidade? Começa hoje até domingo que vem a viver uma vida mais sensata, justa e piedosa. Vai mudar a tua realidade. Não precisa fazer 7 correntes disso, 12 passos para aquilo, esquece o livro de autoajuda, esquece tudo isso, dá um bico em tudo isso. Começa na sua casa a viver de maneira mais sensata, justa e piedosa, para ver se não vai mudar muita coisa. No teu trabalho, amanhã, fala, Senhor, eu vou viver de forma mais sensata, justa e piedosa. E aí, claro, tem que entender o que é viver de maneira sensata. Como é que é a prática disso, justa, piedosa. Vai mudar. Só que a gente muitas vezes quer chegar no lugar, e é mais fácil para nós, é como passar o corredor da bênção, nada contra. Eu vou passar no corredor da bênção e um monte de pastor vai orar por mim, e eu vou entrar caco e vou sair ouro. Então eu estou entrando, tá? Corredor da bênção, pastorzado orando, e eu estou entrando assim, um caco. Estou entrando, todo mundo orando por mim, orando, a hora que eu saio, eu já... reluzindo, ouro puro. 24 quilates. Parece bobo, mas é o que se acredita hoje, em vários lugares. Pastor, ora pelo meu casamento. Está dando tudo errado no meu casamento. É um BO atrás do outro. Viva de maneira sensata, justa e piedosa. Você vai amar mais a sua mulher, vai amar mais o seu esposo. O Evangelho vai fazer sentido na vida de vocês, a mente de Cristo começa a mudar a mente de vocês e a casa de vocês vai ser transformada. Não, mas eu quero só uma oração. Só uma oração? E é só uma oração mesmo.
Você percebe que a maioria dos nossos problemas são nossos, não são teus. Os meus problemas são meus. Os seus, você os carrega. Agora, como igreja, se eu não manifestar a glória de Deus, manifestar as boas obras de Deus para glorificar Ele, o que adianta nesse mundo? Ei, irmãos, o que adianta? Pensa no teu bairro agora aí, na tua casa, na tua vizinhança. Se você pode fazer alguma coisa relevante lá essa semana. De repente cortar a grama na frente que está lá toda suja. A semana retrasada a gente estava limpando aqui sábado. Todo sábado a gente está aqui limpando para poder estar bonitinho domingo. E aqui do lado tem a oficina. E os caras são bastante, muito relaxados. Vê que eu fui aumentando, né? Bastante, muito relaxados. Largo tudo aqui do lado, larga tudo. Eu já falei pro cara, pô, vai ser uma igreja aqui, dá um cuidadinho. Não, mas os caras passam aí, pegam os materiais. Não pegam. Aí eu falei pro Adelino, ele estava aqui a semana passada, e aqui tem um mato bem na nossa divisa, assim. Eu falei, ô Adelino, vamos tirar essa toiceira aqui de mato? Ah, mas tá do lado de lá, mas vamos tirar isso aqui. Vamos limpar esse terreno aqui. Vamos constrangê-los pelo amor. Chegar um dia aqui, vai estar brilhando ali a oficina deles, brilhando. Aí vai estar uma faixa nossa assim: Deus abençoe vocês, Igreja Batista Conectar. Eu falei, ia constranger. Se deixasse tudo limpo, a hora que eles iam jogar de qualquer jeito, assim, que eles fazem jogo assim, ia falar, esses loucos aí do lado estão limpando coisa que nem é deles. Sensata, justa e piedosa. Escuta o que eu vou dizer aqui. Seria mais fácil isso, em algum aspecto, do que eu chegar ali para um cara desse aqui, que está jogando, dar uma xingada neles, e falar domingo para eles, sábado para eles, vem para a igreja domingo. Mas eu xinguei ele a semana inteira. Vem para a igreja domingo. A igreja precisa ser despertada, nós precisamos ser despertados. Você precisa ser despertado, para aquilo que eu posso fazer, para glorificar Deus. Seja numa ilha em Creta, seja numa cidade em Criciúma, seja na Venezuela, quando os irmãos estavam lá, no Haiti, aqui em Criciúma. Para onde você vai, Deus vai levar você. E caminhando, para finalizar, eu quero que você pense junto comigo. O quanto você foi transformado por Jesus a ponto de impactar a vida das pessoas que convivem com você? Quanto você foi impactado por Jesus? A ponto de transformar o seu entorno. A transformação dos entornos. É muito lindo isso. Quando a gente transforma a nossa realidade, nosso entorno, muitas coisas começam a acontecer. Será que nós estamos realmente comprometidos em pregar o Evangelho e transformar, ou já cansamos? Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Jesus continua trabalhando até agora, amém? Amém, irmãos? E Ele trabalha por meio de quem? Por meio da igreja. A igreja é a embaixada do reino de Deus na terra. Não são os anjos, que são mensageiros de Deus. Não são pessoas únicas, pastores, bispos, apóstolos, todos são chamados, todos, sacerdócio universal quer dizer isso, todos são chamados a promover impactos, ainda que sejam pequenos. O que Tito fez de relevante numa ilha chamada Creta? Ensinando os mais velhos a ensinar os novos, as mais velhas a ensinar as mais novas a serem boas donas de casa e os jovens a serem prudentes. Pastor, isso aí não transformou o mundo. Transformou sim uma realidade. A gente gosta de dizer, que a educação transforma o mundo. Que tipo de educação transforma? Só a educação que carrega com ela o próprio Cristo, o ensinamento de Jesus como fonte única. Quer ver transformação na sua casa? Todo mundo vai dizer sim. Quer ver transformação no seu trabalho? Todo mundo vai dizer sim. Quer ver transformação na sua saúde? Todo mundo vai dizer sim. Todo mundo quer ser transformado. Mas será que nós estamos sendo de fato transformados ou auto-enganados? Porque o auto-engano ele é promovido quando eu não quero voltar do exílio. Guarda isso no seu coração. Eu não quero voltar do exílio, eu quero viver aqui. Eu estou longe de Deus, eu não quero voltar para o lugar que eu tenho que voltar. E para voltar eu tenho que voltar de joelhos. Não é de nariz em pé, não. Eu tenho que voltar de joelhos. Quero reconstruir um casamento que eu mesmo desfiz. Volta de joelho, sai do exílio. Quer reconstruir um movimento na sua vida, do trabalho, alguma coisa que você fez? Seja um funcionário diferente. Chegue na hora, cumpra as suas obrigações, seja íntegro,
não fale mentira, não seja maledicente, não faça fofoca. Será que isso é espiritual? Ou nós vamos continuar passando vergonhas do tipo, nossa, você é crente? Nem parece. Você é tão parceirão com a gente aqui? Nem parece. Pô, você é pastor? Puxa vida, nunca imaginei. Gente, é amigo há 20 anos, nem sabia que você era pastor. Que tá tudo igual, a gente segue uma vida assim. E talvez a gente chegue em 2100, nós não vamos estar mais aqui, a maioria nossa, né? Talvez alguns pequenos lá sim, nós não vamos estar mais aqui. E os filhos dos nossos filhos vão ouvir ou de nós, da nossa própria história, ou da história que contarem para eles. Que um dia a gente até frequentou igrejas. Foi, entrou, saiu, fez, pregou, cantou, ensinou crianças. Ok. Mas o que isso de fato impactou de maneira decisiva, crucial, a vida daqueles que nos cercavam? Como é que esse impacto tem revelado a existência de Deus? Porque é o impacto. Se eu falo verdade, pode ter certeza, se você é um homem de verdade, uma mulher de verdade, pode ter certeza que no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, no teu relacionamento, você é uma mulher onde as pessoas dizem, não adianta falar para ela uma mentira que ela não vai sustentar. Esquece. Ou seja, você cria um perímetro de segurança. Aqui não, é santidade, integridade. Eu não vou fazer. Se você é um homem de verdade, as pessoas vão levar para vocês alguns assuntos que você vai dizer, desculpa, mas isso aqui eu não quero não. Não preciso. Estou pleno em Deus de outra coisa. E aí o mundo vai começar a ser impactado. O grande engano nosso é imaginar que por fazermos alguma coisa, entre aspas, muito boa, a gente pode encontrar aquilo que jamais nós encontraríamos, jamais, se não fosse Jesus Cristo ido até a cruz, pagado o preço da nossa morte, para que nós vivamos a vida dele. Você quer ver uma coisa? Um exemplo? Quando você estuda a história e você vê os grandes movimentos que surgiram, entre aspas, do nada, eles surgiram, às vezes, de um coração de um homem e de uma mulher piedosos. Não tinham dinheiro, não tinham formação, mas tinham um desejo sincero de ouvir Deus, de se alinhar à vontade de Deus e apresentaram diante de Deus as suas dificuldades, falando assim, olha, eu não sei fazer, não consigo, talvez seja você, eu, não sei, mas o Senhor está me dizendo para eu fazer isso? Fazer. E a realidade começou a mudar. E hoje, algumas coisas que a gente olhou lá atrás, como Tito, que nunca participou de nada, pouco ou nada, viu uma transformação poderosa. Você quer ser de fato um instrumento de Deus para transformar a realidade presente e futura? Coloque-se na posição de ser um impacto poderoso à vista de Deus e dos homens nessa geração. E pare de correr em círculos, saia do exílio, corra de novo para o lugar da sua identidade, que é em Deus. Reencontre-se urgentemente, senão as pessoas vão dizer o que você é, quando você não é. Amém? Faça um favor para você mesmo, querido, nessa manhã, e rompa com a miséria, com a tragédia da superficialidade. Se você é um homem e uma mulher assim, peça para Deus nessa manhã, Senhor, eu não quero mais ser um homem e uma mulher de superficialidades, porque isso é medíocre, eu quero aprofundar a minha vida. Eu não quero olhar para alguém e falar, não, tudo bem, beleza, não, senta. Como é que você está? Para o esposo, para a esposa, para o filho. Amém? Fique de pé, vamos orar, por favor. Quero que você junto comigo ore. Nós vamos pedir ao Senhor que essa verdade possa, de fato, e de verdade mesmo, transformar o nosso coração. Queria que você fechasse seus olhos apenas por um momento, para que você não se distraia e para que você possa se conectar mais profundamente com o teu coração, com aquilo que está aí dentro da tua mente, aquilo que vem como pensamento, como sentimento, que toca o seu corpo por inteiro. Como que você recebe essa palavra? Se você de fato vivenciou e vivencia uma transformação, ou isso é fruto do auto-engano? Como as pessoas ao seu redor têm sido impactadas de maneira positiva e como esse impacto tem revelado
a existência de um Deus poderoso. Faça essas perguntas a si mesmo. Pergunte-se por que você tem caminhado em exílio e não consegue voltar ao lugar de origem. Porque talvez falte arrependimento, pedido de perdão. Se você precisa fazer isso nessa manhã, o faça. Peça perdão a Deus em primeiro lugar. Diga: Deus, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho me constrangido. Não tem dado certo porque eu estou em erro e a minha consciência me acusa pela ação do Teu Espírito nessa manhã. Mas eu quero voltar como o filho que volta à casa do Pai e o encontra de braços abertos. Então que você faça esse caminho, que nós todos façamos esse caminho nessa manhã. Ah, Deus, nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida, entregamos em Tuas mãos o nosso coração e com ele todo o desejo, como assim havia no coração daquele jovem Tito, de promovermos algo verdadeiramente significativo, porque as nossas boas obras glorificam a um Deus que é poderoso. Então, Senhor, que não sejamos estéreis de boas obras. Cura toda a esterilidade no nosso caráter, para que possamos produzir as boas obras que são fruto de uma mente e de um coração regenerado. Tira de nós a autossuficiência, a arrogância, a vaidade, o orgulho que impedem esse fluxo divino. Queremos nos humilhar diante de Ti, como aquele filho que voltou e disse: eu não sou digno de ser chamado mais do Teu filho, recebe-me como um dos Teus empregados. Que não haja em nós nenhum tipo de justiça própria a ser defendida, mas que nós possamos chegar na presença do Deus Senhor e soberano e nos humilhar. Perdoa-nos, Senhor, que sejamos uma igreja que se desperte, famílias que se despertem para esse tempo, que promovam uma poderosa, única, verdadeira ação, que é mudar, ó Deus, a nossa realidade por meio da ação do Evangelho, da pregação do Evangelho, com todo o nosso ser, de forma íntegra, como Paulo instruiu aquele jovem naquele lugar. Cura o nosso coração, Senhor, cura o nosso coração e visita cada coração de maneira especial nessa manhã, porque o Senhor os conhece, mesmo com as dificuldades, as barreiras da língua que nós temos aqui nessa manhã, e o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor é o Deus de todos os povos e nações, meu Pai, em nome de Jesus, para que todos aqueles que aqui entraram, não entraram por acaso, de maneira gratuita, mas vieram, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, que sejam recepcionados pelo Senhor, e que o Senhor, ó Deus, que nos abençoe da maneira como o Senhor quer, não na limitação que nós temos humanamente falando, seja da língua, seja da cultura, mas que o Senhor promova transformação, salvação nessa manhã, regeneração em nome de Jesus, porque é a Tua palavra que é pregada, não é a palavra de homem, Senhor, é a Tua palavra. Então nos abençoa nessa manhã, fala o nosso coração, derrama da Tua bênção, do Teu favor, da Tua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, ó Deus, e que possamos viver tudo que o Senhor preparou para nós com alegria, celebrando o Teu nome, hoje e sempre, Senhor. Nós assim cremos, nós assim oramos agradecidos na autoridade e em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, aplauda ao Senhor, que Ele é Deus, Ele é Senhor. Obrigado, Jesus, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, aleluia. Querido irmão, querida irmã, você que está aqui nessa manhã, eu quero louvar o Senhor pela sua vida, nossos irmãos aqui que nos presentearam com a visita de vocês, o Haiti, sejam muito bem-vindos, não saiam daqui sem receber um abraço das pessoas, mesmo com as dificuldades, estejam abraçando, conversando na medida do possível, né, com os nossos irmãos. Que bom tê-los aqui nessa manhã, venham sempre, estejam em comunidade, em comunhão como igreja. Não corra, não fuja, lute, de uma maneira assim fervorosa para manter a comunhão tem que ser mantida, por favor. Vença os seus medos, justificativas, porque isso, porque aquilo, porque eu não consigo. Não, o Espírito Santo te fortalece para você estar junto, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu coração, a tua jornada nessa semana, que você produza muitas boas obras, para que elas glorifiquem a Deus, o nosso Pai.
Que Deus te abençoe, um grande beijo. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado e até domingo que vem. Deus te abençoe.